40 Rankiers tentaram, mas todos falharam na missão de destruição do pandemônio. Até que houve alguém que resolveu fazer o desafio sozinho. Um homem solitário está derrotando vários demônios com só um balançar de espada. Nada sobrevive a seus ataques e ele sorri com muita confiança, mesmo contra o que parece ser o líder dos demônios. Nada parece abalar sua vontade de terminar a missão desse mestre absoluto com 21 mundos sob seu comando. Destruiu mais um domínio em um passo, recebendo os aplausos de todos. Com um sorriso no rosto, Seon, o implacável Rank 1 de Azura Online, elimina todos seus inimigos. Agora frente a frente contra um minotauro gigante. Sem nenhum pouco de covardia, e num só salto ele vai para o combate. Este era o rei do mundo de Azura, só que havia um detalhe. O sistema informa que a missão de destruição do pandemônio foi concluída. Sozinho o protagonista acabou com a guerra dimensional que durou até 1836, e os céus enaltecem seus feitos. Mas isso não deixa nosso herói tão feliz, já que ele não recebeu nenhum centavo por isso. Quando ele pede para ver a lista de usuários online, sua expressão fica abatida. O Seon fica ainda mais triste ao ver que caiu novamente o número de usuários e agora restam apenas 287. Triste, ele fica resmungando com sua espada. De cima do crânio do Lorde Demônio derrotado, ele reconhece que realmente chegou a hora de desistir. Afinal, o rei do mundo de Azura era muito lamentável. Fora do jogo, nosso protagonista vê que mesmo com o evento no dia anterior não teve nenhum post na comunidade e se pergunta por que poucas pessoas jogam esse jogo. Se questiona ainda que o baixo número de jogadores se deve por ele não se basear numa realidade perfeita. Ele afirma que se Azura tivesse sido desenvolvido em uma realidade virtual desde o início, logo teria superado os outros jogos, afinal o jogo tem de tudo. Mas o Seon vê que não vai adiantar nada ficar se lamentando. No entanto, ainda no PC, ele fica surpreso ao ver algo. Esse algo é a Rian Online, um novo jogo de realidade virtual perfeita e que está com acesso antecipado. O protagonista vê a semelhança entre os nomes Arrian e Azura, e olhando ainda mais sobre o Arrian, ele se espanta. A Rian terá realidade virtual com o primeiro mecanismo de sincronização sensorial e estará livre para game em 5 dias e com mais de 70 milhões de pessoas com acesso antecipado. Espantado, Seon se pergunta se o que vê não é Gluna, o satélite de Azura. Entrando para ver o trailer no YouTube coreano, hahaha, ele se assusta novamente. As visualizações já passam dos 100 milhões. Mas o protagonista fica mais eufórico ao ver no trailer o dragão ancião Kerber. Também fica animado vendo as habilidades, cenários e até NPC e se questiona se é realmente Azura. E vendo que Azura é a Rian, ele abre um sorriso. Agora Seon sabe que o jogo conseguiu renascer como uma realidade virtual de última geração. Então ele já parte para saber se tem novos lugares e habilidades e vê que não é exatamente a mesma coisa, porém é óbvio que são os mesmos cenários. Mas se pergunta se os jogos compartilham outras configurações. Porque o protagonista sabe que informações sobre um novo jogo são muito valiosas e não tem ninguém que conheça cada canto de Azura como ele. Agora ainda com um sorriso. Seon pensa que vai mostrar como se faz e o quanto vale a dignidade do top 1 do jogo, que é ridicularizado e flopado. Faltam 5 dias para a abertura global de um novo jogo e ele está se despedindo de Arrian Online, que jogou pelos últimos 8 anos. O tão esperado dia chegou e todos os preparativos estavam prontos, já que ele havia pesquisado os fóruns e aprendido todos os segredos do jogo. O sistema o dá as boas-vindas para Arrian e pede para que escolha seu nome de usuário, que ele coloca em um. Ele então aparece em frente a uma gigante estátua com asas que segura uma espada e diz que começou, quando de repente um flash de luz o cega. Ele sabia que assim que se inicia um NPC anjo aparece. Ela dá as boas-vindas a ele, o chamando de ser além das dimensões. Ele fica confuso e parece reconhecer a mulher de algum lugar. A anja diz que é Kaitel e estará com ele nesse início, e o protagonista parece conhecer o nome. De repente o sorriso em seu rosto some, e uma energia negra começa a sair. A estátua começa a se quebrar. 2 asas negras surgem de trás da antes-anja, e o protagonista, vendo ela transformada, pensa que estava certo sobre aquele nome que era revelado apenas no final da história de Arrian Online. A grande demonia Caedriel. Assustado, ele se pergunta o que ela está fazendo ali. Caedriel parece surpreendida por ele saber seu nome. O Yun se pergunta em choque que tipo de pressão é aquela. A sincronização sensorial estava fazendo seu corpo tremer contra sua vontade. Caedriel disse que aquilo não importava e que era uma honra para ele encontrar ela pessoalmente ali. Ela mandou ele escolher logo uma classe e sumir da frente dela. Armas flutuantes surgiram em sua volta. Cada arma representava uma respectiva classe: guerreiro, mago, assassino e clérigo. Ao menos ele não precisaria lutar contra Caedriel. Porém ele se lembra que não tinha só isso em Arrian. Quando rolava um evento inicial sempre tinha uma recompensa, só que estranhamente ele ainda não havia recebido. Então talvez precisa se cumprir alguma outra condição ou encontrar algo. Até que algo chamou sua atenção. Ele viu um tapete atrás da Caedriel do qual não se lembrava. Foi quando se lembrou que ali era onde ficava a estátua que se disfarçava de anjo. O protagonista pensou então em ir dar uma olhada mais de perto. Porém Caedriel abriu suas asas e perguntou
o que ele estava fazendo. Yun ficou sem resposta e ela disse que havia o avisado para escolher a classe e dar o fora. Observando-a, ele achou algo confuso. Ela parecia estar ficando nervosa e não era comum ver uma demonia dessa forma. Então ele se perguntou se estava certo e falou para ela que, como não tinha limite de tempo, ele iria olhar em volta, porém ela respondeu que não tinha nada lá atrás. Ele simplesmente passou por ela dizendo que, se esse é o caso, ela não se importaria se ele olhasse. Caidriel ficou-a observando apreensiva. Yun estava prestes a pisar no tal tapete secreto. A demonia parecia não gostar daquilo. Ao tocar o pé, uma aura maligna começou a sair, e a parede em sua frente se despedaçou. Um enorme flash de luz cegou ele. Então o sistema avisou que uma sala secreta havia sido encontrada, e as opções de classes estavam aumentando. O protagonista, seguindo em frente, fala que se a Rian e Azura estão conectados, então seriam parecidos e que muitos gastariam dinheiro para aumentar os slots de personagem. Mas ele já sabia disso do jogo anterior, então sabe como se virar. Vendo 4 novas armas, Yun percebe que isso era um método de promoção e classes ocultas. O protagonista fica pensando sobre a melhor classe entre as 4. Enquanto isso, Caidriel está lá esperando ele escolher e Yun fica em dúvida encarando ela. A demonia então pergunta o que ele tá olhando, pois deve escolher a classe oculta e sumir dali. Mas o protagonista apenas continua a encarar ela, que não entende toda essa encarada e questiona o porquê dele está indo na direção dela. Ele, com uma cara de muitos amigos, diz que está sentindo que tem algo atrás do trono que ela está e pede licença. A Caidriel, já sem jeito, não entende e pergunta se não está enganado, mas o protagonista sabe que tem algo ali. Ele passa deixando ela assustada e uma luz aparece em sua frente. A demonia, suando de nervosismo, pede para Yun parar, mas o protagonista passa pela luz. Ele em seguida se questionamento de que classe seria essa, pois tem uma linda espada negra em sua frente. Mesmo jogando há 8 anos, Yun nunca tinha ouvido sobre essa classe, então poderia ser a Destruidora de Dimensões. Ainda em choque, ele pensa que seja o que for, provavelmente é uma ótima classe. O protagonista avança para tocar a espada e escolher a classe. Mas naquele momento, Yun não fazia ideia que Caidriel é a demonia da trapaça, um ser que engana os humanos e se alimenta de seu desespero. Enquanto isso, ele está todo contente na escolha da classe. O sistema o parabeniza, pois ele escolheu a classe oculta de suporte. Nesse momento, a cara de felicidade do protagonista vai embora quando percebe a classe escolhida. Mesmo ele pedindo para esperar, o sistema anuncia que sua primeira seleção de classe está completa. Mas Yun ainda não acredita e pergunta que caralhos é isso. Então sua atenção é chamada. Era Caidriel morrendo de tanto rir, pois o protagonista estava tão confiante e achando que sabia de tudo. Mas vai que essa classe é boa. O cenário se desfaz e Yun ainda está em choque. Já a demonia apenas manda um tchauzinho. Ela desaparece em uma luz roxa. Novamente se desespera pela classe escolhida. Mas agora ele já está dentro do jogo, em uma área verde. Yun tenta pensar pelo lado positivo, ainda é uma classe oculta e mesmo no exército, o suporte sempre tem um grande poder de ataque. Ele pensa que pode ser a mesma coisa a classe suporte e o suporte de uma guerra. Primeiro começa abrindo a janela de status. O sistema então mostra seus atributos. Ficando nervoso, ele acha melhor dar uma olhada nas habilidades. O sistema logo abre a tela de habilidades. Mas isso continua não agradando o Yun, que nem se surpreende mais. Ele percebeu que isso virou uma grande bagunça. Mas enquanto vê um slime, o protagonista percebe que precisa aguentar até o nível 50 e se ele se esforçar deve dar em alguma coisa. O nosso herói então joga uma pedra no slime. Yun pensa que está preso no provocar e se pergunta qual habilidade deve testar primeiro. Logo escolhe ativar a bênção da luz celestial nele mesmo. Em seguida o slime vai e ataca ele. Segundo informa o sistema, essa habilidade aumenta todas as defesas em mais 50. O protagonista pensa que a defesa fica alta e é como uma invencibilidade momentânea. Ele finalmente faz o contra-ataque no slime, fazendo cortes nele com a espada curta. Mas somente 2 de dano é infligido e ele fala que não vai dar certo com esse dano e o slime ainda se curando. O monstro ataca novamente o Yun. Só que dessa vez, é usado pelo protagonista a habilidade proteção e ele se defende do ataque do slime. Agora o sistema informa sobre os status dessa habilidade, que cria um escudo e atordoa por 3 segundos inimigos que atacarem. O slime bate na massa e volta pro chão. E o Yun vê que essa habilidade é mais útil do que ele pensou e agora irá até o fim se preparando para atacar. Então, bem focado, o protagonista ataca o slime sem parar enquanto fala para o monstro morrer. Ele pensa que está perfeito e só mais um pouco. Finalmente slime é finalizado, só que por outra pessoa. Mas então Yun percebe algo e pensa que já pode ter gente de nível mais alto. Só que antes de terminar o pensamento, ele vê mais pessoas atacando outros slimes. Inclusive já tinha acabado com 15. Um arqueiro chega e se desculpa por estar atrapalhando o nosso protagonista. Nesse momento ele percebe que não estão em alto nível, apenas que as outras classes matam slimes com um golpe. Mas se toca que não vai conseguir fazer muita coisa sozinho tendo aqueles status e habilidades. Então Yun sabe que precisa de uma dupla. E principalmente um que seja um poderoso causador de dano. Ele ainda está pensando que não pode matar nenhum slime sozinho, porém precisa upar o mais rápido possível. Então nosso protagonista entende algo. A resposta para isso é alguém
alguém com dano por segundo que saiba controlar suas habilidades e seja bom em batalhas. Mas enquanto olha ao redor ele vê 2 players sofrendo e se enrolando. Então conclui que aqueles não vão servir. Mas pensando bem lembra que existe um cara esse que ele conheceu em seu antigo jogo. Esse era ninguém menos que o segundo no ranking que se chama Ain. Pulamos para o sistema verificando as informações de login do Yun. Afinal ele está de volta a Rian. Na frente do PC o protagonista dizia que não achou que voltaria tão cedo para esse jogo. Logo ele recebe uma mensagem. Então o Yun chega em algo parecido com uma arena, e lá tem um lobisomem esperando sentado que é Ain. O protagonista fala que faz tempo que não se vêem e pergunta o porquê de ter o chamado para aquela arena, mesmo que ele já quisesse conversar. Porém o sistema avisa que Ain utilizou a habilidade Predador, o que o deixa com os olhos vermelhos, indo para cima do protagonista com toda sua força, mas ele desvia sorrindo. E uma esquivou da habilidade usada por Ain chamada de Corte 4. Enquanto invoca sua espada, ele diz que o lobisomem continuou o mesmo. O sistema então informa que Yun utilizou a lâmina sagrada e vários cortes acontecem em Ain. Enquanto a fera reca, o protagonista diz que não tem problema um PVP do nada, só que deveria ter dito um oi pelo menos. Mas o lobisomem não fala nada e apenas ativa sua habilidade de cura e parte novamente para cima. Ele abre sua boca para atacar, porém Yun utiliza a proteção 4 que forma uma barreira para defender. Agora o protagonista se prepara para atacar ativando 3 habilidades: concentração, bênção do juramento e punição divina. Hora do contra-ataque. Ele bate de frente com Ain, que foi mandado para trás enquanto se defendia. Nosso herói pergunta se já foi o suficiente, pois se estiver mais calmo ele precisa falar algo. Mas logo percebe que o lobisomem parece não estar pensando em nada, afinal o mesmo está puto, ativando a rigidez. Então o combate continua. O protagonista ativa a resolução e fim do julgamento, enquanto Ain usa concentração e garras ocultas, ativando depois as garras penetrantes. O duelo prossegue. Um certo tempo depois, em uma taverna, alguém diz que foi mais rápido. Era o lobisomem, que foi retrucado por Yun, que dizia que sim, ele foi atingido pela espada dele mais rápido. Ain fica pistola perguntando se ele quer outra batalha, só que o protagonista diz que tem algo mais importante para falar. Seu amigo então pergunta o que é. Então ele já questiona se soube que foi lançado o remake de Arrian com realidade virtual, e continua dizendo que a classe de mago está em alta e o convida para jogar. O lobisomem com mais raiva ainda pergunta como ele ousa ir para outro jogo e o deixar de fora, mas Yun diz que não o deixou de fora. Ele segue dizendo que primeiro foi ver se o jogo valia a pena, mas o protagonista fala que de todo jeito, se eles se juntarem, seriam a melhor dupla do novo jogo, assim como foram ali. Ain pergunta por que um mago e não um corpo a corpo. Yun pensa que está quase conseguindo, mas não fará sentido se seu amigo não escolher um mago. Então ele diz que a classe de mago precisa de muita maestria e é perfeita pra gente habilidosa igual o lobisomem. Ain todo fofo diz que será algo novo, mas todo mundo já fez algo assim, enquanto Yun pensa que conseguiu. Lobo chama o lobisomem novamente para jogarem juntos. Ele então diz que mesmo sendo mais forte fisicamente que Yun, o cérebro dele parece funcionar bem e que será divertido jogarem juntos de novo. Tudo parece ótimo para o protagonista, que diz precisar explicar uma última coisinha. Então ele começa a dizer sobre o momento de escolha de classe, e a Caedriel então Ain pergunta se é a mesma de Asra. Yun fala que é isso mesmo, já que muitas coisas são iguais, e eles continuam a conversa, que está cada vez mais interessante. Uns dias depois, na Nação dos Magos Levia, perto de um portão enorme, Yun se pergunta o porquê dele não ter chegado ainda. Seu amigo já deveria estar ali. Afinal, o protagonista disse para encontrar ele no portão de Levia e que ficaria com uma pena na cabeça para ser reconhecido, mas percebe que pode não ter deixado a pena exposta. Logo ativa a pena em sua cabeça. Então chega uma doce voz perguntando se ele é o Yun. Se virando e vendo um homem loiro, o protagonista pergunta se é o Ain. Já chega falando que finalmente pode ver como ele realmente se parece e que é um prazer. No entanto, o homem parece ser um NPC com uma frase pronta, o que desaponta Yun. Mas ele escuta novamente a voz de antes e agora finalmente achando. Só que o protagonista fica surpreso ao ver a origem da voz. Tirando o capuz, Ain pergunta se ele não queria ver como ela era de verdade e diz que é um prazer. Uma bela amiguinha aparece. Ela se apresenta enquanto aparece o comparativo dela com o personagem lobisomem. Nosso protagonista faz uma última pergunta. Ele questiona qual a habilidade principal do lobisomem. Ela responde que é o fortalecimento corporal. Finalmente o protagonista aceita que ela é a Ain e pergunta se ela escolheu mago como classe, do qual tem a resposta que sim. Então Yun quer saber se é uma classe rara ou oculta, no qual Ain responde que é oculta. Ela abre a janela do sistema para mostrar seus status. Nessa tela mostra os atributos e sua classe mago de curto alcance. O protagonista observa bem, mas em dúvida. Afinal, o que seria essa classe? Ele, meio incerto, vai ver as habilidades antes de fazer conclusões.
logo não encontra nenhuma habilidade de dano em área, somente uma habilidade que usa muita mana. Essas são as garras flamejantes. Yun então pondera que pode sair um golpe muito forte, mas só durante 45 segundos, pois em só tem 450 de mana. Ele, bem sombrio, chega na conclusão de que estão ferrados. Mas nossa maga está toda feliz vendo o fobo sair de suas mãos e mostrando pra Yun. Só que o fobo logo apaga. O protagonista resmunga triste enquanto ela pergunta o que foi. Ele diz que não é nada demais. Agora numa praça ela quer ir caçar para testar suas habilidades, só que Yun lembra que estão numa área de nível 60. Então a maga diz para irem para a próxima cidade, usando o teleporte, mas ele diz que será a mesma coisa. A Inja, meio zangada, pergunta o porquê deles estarem ali e o protagonista pede para ela esperar um pouco. E pensa que sair agora seria um suicídio, afinal ele precisa saber se ela dá dano bastante. Yun continua na praça pensando sobre isso. A maga, já sem paciência, pede para falar algo, então a chama para um duelo amigável. A Inja fica toda feliz com essa proposta e pergunta se é isso mesmo. Yun responde que sim, será um duelo, mas ela lembra que ele é um suporte, então como pretende vencer, e o protagonista diz que não tem o que fazer e que vai apenas apanhar. Nossa amiguinha diz que não pegará leve. O sistema informa que ambos aceitam o duelo e que já estará começando. Os dois já estão numa pequena arena. A maga parte para cima com suas garras flamejantes. Ela diz que mesmo que seja ele, não conseguirá defender como um suporte. O Yun pensa que precisa ver quanto de dano ela consegue causar, e deixa ela bater nele uma vez, assim recebendo o golpe em cheio, deixando o HP dele em 0. Agora o sistema fala que o vencedor é Ain, que fica sem entender nada. No chão o protagonista pensa que, como esperado, mesmo que seja de baixo nível, ainda dá muito dano. Ela pergunta o porquê dele estar agindo como se doesse, até lembrar da sincronização sensorial. Ain pede outro duelo, pois não pode aceitar isso como vitória. Yun aceita dizendo que irá se esforçar agora, e ela diz que se não der seu melhor irá vazar na hora. Ele confirma que vai se empenhar mais dessa vez. Então a maga já avança com sangue nos olhos. O protagonista pensa que é um ataque frontal de novo, só que seria um desperdício usar a imortalidade porque pode desviar sem problemas. Embora seus ataques sejam afiados, ainda são devagar, e que é decepcionante comparando como ela era em Arrian. Ele se pergunta se é porque Ain ainda não se acostumou com o jogo. Já a maga, furiosa, ainda sem acertar o protagonista, o chama para a luta. E o manda ela tentar acertar ele de novo. Ain, com mais raiva ainda, fica com sangue nos olhos. Enquanto ela segue para cima dele, ele pensa que não mudou nada e só está balançando. Quando ele acha que não vai funcionar, Ain salta. Yun percebe que ela ficou mais rápida agora. A maga está vindo de cima com sua habilidade garras flamejantes. O protagonista vê que não vai conseguir desviar e usa a proteção do Deus Celestial. Assim Ain não entende nada do que aconteceu, mas ele continua agora usando o escudo. Com isso o sistema diz que o vencedor é Yun. Ain grita pedindo por mais um duelo. Afinal, mesmo a habilidade dele sendo roubada, ela já viu uma vez e com isso ela está confiante que consegue vencer. Mas o protagonista se vira e segue andando. Ele fala que o controle dela é bom, então com certeza ele perderá, mas ela não acredita na resposta dele, pois pergunta se está tentando bajulá-la, e quando eles vão caçar, ele, todo confiante, segue o seu caminho com um sorriso e pede para que Ain o siga. Já de noite, próximo às muralhas de um castelo, eles estão escondidos e o protagonista fala que se tudo acontecer como ele está imaginando, então conseguirão testar suas habilidades e ganhar experiência naquele que é um castelo cheio de esqueletos. O sistema informa que aquela era a fortaleza assombrada com nível recomendado de 60, e os dois seguiam lá escondidos, com os esqueletos já rondando. A maga então fala que irá seguir o Yun, só que tá na cara que eles não conseguirão fazer nada ali contra aqueles monstros. Mas o protagonista pede para ela relaxar, pois não irão atrás deles, e isso deixa ela em dúvida. Ele explica que não vão enfrentar os esqueletos de frente, mas ainda vão ganhar experiência, porém ela ainda está confusa. Apontando algo, o Yun diz que, resumindo, eles não vão caçar aqueles monstros. Afinal, quem irá fazer isso serão os NPC, enquanto aponta para os guardas do muro da cidade. Ele completa dizendo que reunir os monstros e fazer os guardas caçarem para eles é uma ótima tática e que não precisa pensar muito para usar. Yun explica que os novos jogos não permitem que você ganhe XP quando um NPC mata um monstro, justamente para não usarem essa tática. Graças a isso, os jogadores acostumados se esqueceram, e ninguém tentará isso no início do jogo. Ain pergunta se as táticas de Asa funcionam neste novo jogo, e ele responde que sim, afinal esse novo usa o antigo de base. Ela quer fazer logo isso, e o pior que pode acontecer é eles morrerem querendo saber qual a próxima ação. O protagonista começa a explicar o plano. Aparece então um exército de esqueletos. O sistema mostra o comandante fantasma de nível 80. Esse mesmo comandante leva um ataque na sua cabeça. Ataque que veio de ninguém mais ninguém menos que da maga. Ela aparece toda cheia de confiança com a mão pegando fogo, mas a confiança começa a desaparecer enquanto ela lembra do Yun explicando o plano. Ele diz que a velocidade será a chave, por isso ela deve começar tudo. A lembrança contínua onde o protagonista fala que o monstro no cavalo é o comandante do exército, e ela tem que atacar o líder para todos irem atrás dela. Yun ainda diz que ela será afetada pelo efeito de medo,
mas como o jogo usa sincronização sensorial, basta ela se manter focada e ainda sente essa pressão. Ainda na explicação do plano, o protagonista fala que assim que ela conseguir mexer seu corpo de novo, a maga precisa se virar e correr sem olhar para trás. Enquanto corre daquele exército, ela pensa que quase morreu quando não estava conseguindo se mexer, e que se não soubesse da sincronização sensorial ela teria morrido pelo efeito do medo, e que esse jogo não é tão igual ao Arrian. Na estrada para a cidade, ela vê o Yun a chamando. Ain explica que ela chamou a atenção deles e está levando eles para lá, e o protagonista diz para se separarem pois podem ser cercados. Ela pergunta como serão cercados se todos estão focados nela, e como ele pretende chamar a atenção deles sem nenhum ataque de longa distância. Nessa hora, Yun usa o escudo para parar dezenas de flechas. Então Ain percebe que essa é a habilidade de reflexão de mais cedo. Ele responde que isso vai atrapalhar os monstros e fará dele um alvo também. Agora eles só precisam correr para a cidade. Então o sistema mostra que aquele é o primeiro portão da muralha do País Mágico, e lá os guardas NPC estão trocando de posição. O guarda que estava na posição fica zangado ao ver que o outro está atrasado. Ele diz que se o outro continuar se atrasando irá falar para o comandante. Então um guarda de um posto mais alto grita que tem algo vindo. Eles se perguntam o que seria aquilo enquanto Ain e Yun correm do exército de monstros. Logo os guardas veem que é um comandante fantasma. Uma barreira é ativa nos muros sob gritos de ataque inimigo, pois os mortos-vivos estão indo para os portões. A maga pergunta até quando terão que correr e ele responde que estão quase lá. O protagonista, enquanto é seguido de perto, diz que os monstros têm que chegar neles antes de chegarem no portão da muralha. Então ele escuta para abrirem fogo, e com isso sabe que esse é o momento. Yun diz para Ain desviar dos ataques. Logo começa uma chuva de fogo. Todos os monstros, inclusive o comandante, são pegos. Enquanto isso, eles estão escondidos atrás de uma cerca. O protagonista diz que conseguiram por pouco, enquanto a maga diz que isso foi perigoso, ela quase virou churrasco. Ain fala que estava esperando flechas e não um feitiço em área, mas Yun diz que ali era o País Mágico, então faz sentido. Nesse momento a maga percebe algo acontecendo. O sistema abre muitas abas de aumento de nível, e isso deixa ela impressionada. Ela pergunta se o protagonista também ganhou tanto XP, e ele diz que sim, mas foi mais do que imaginou. Ain não pensou que ganharia tanto XP com o escudo. Mas Yun explica que o cálculo de XP dali segue o mesmo princípio de Asra, onde mesmo com cura ou controle de grupo se ganha XP. Mesmo assim ele fala que essa foi quase, pois teriam morrido se fossem um pouco mais devagar, mas agora será mais fácil já que estão mais forte. A maga ainda diz que os efeitos serão mais fracos e o protagonista concorda que isso funcionou. Eles então ficam felizes por estarem melhorando, mas logo dizem que não podem descansar pois irão de novo. Agora ele está no mundo real. O protagonista está procurando algo no PC. Ele está no fórum, mas não vê nenhum post de ajuda. Só algo chama sua atenção naquele momento. É um post sobre como o dano crítico funciona. Nele fala que nesse jogo crítico funciona se você acertar pontos vitais como cabeça, coração e mais de 11 outros lugares. Mas podem ter outros lugares, o que importa é que você precisa focar para acertar o ponto crítico. Essas informações interessam o protagonista. Ele pensa que para alguém habilidoso como a Ain, talvez ela consiga acertar críticos sempre que possível. Yun se questiona se fala isso com ela depois. Já dentro do jogo ele vê que subiu bastante de nível, e era hora de usar os seus pontos. Mas logo o sistema avisa que Ain entrou no jogo, e vê que é bem na hora. Ele pensa que ela sempre está online entre as 17 e as 18, e sair às 3 da manhã, logo ela deve ser uma estudante. Mas se fica jogando até as 3 deve ser bem viciada, mas ele também mata muitas aulas depois de marcar presença. A maga logo chega falando com o Yun e pergunta se vão caçar fantasmas hoje de novo. Logo Ain fala que ficou surpresa com o método dele para farmar, pois ninguém mais teria pensado nisso tão rápido. E continuou dizendo que não esperava chegar no nível 40 em só 3 dias. Nessa hora o sistema informa Ain como level 40. Yun diz que é graças à sua própria habilidade, e fala também que pensou em caçar um monstro nomeado, enquanto o sistema mostra que ele está no level 42. Ela questiona como assim monstro nomeado. O protagonista explica que são monstros bem mais fortes, mas com melhores recompensas, e acha que já conseguem lutar contra eles. Inclusive o Yun acha que agora mesmo várias guildas de alto rank estão se preparando para uma raid de um monstro nomeado. Então Ain percebe que o protagonista quer a recompensa de primeira morte, que é confirmada já que só acontece uma vez. Então precisam se apressar. Ela quer ir logo, mas ele pede calma, pois é impossível monopolizar todos os nomeados. Com convicção o protagonista diz que irão atrás dos nomeados especiais, pois esses dão atributos bônus como recompensa. Os olhos da maga chegam a brilhar de felicidade. E de novo ela já quer ir agora mesmo, mas novamente ele pede calma. Ain questiona o que foi agora, e Yun disse que eles não decidiram onde vão. Então ele aproveita e pergunta se ela já usou seus pontos. A maga mostra a tela dela e mostra que tem 70 pontos. Mas o protagonista diz que se ganham 2 por nível, então onde estão os 8 dos 78 dela? Ela toda sem jeito finge não entender muito bem. E sem graça fala que talvez tenha colocado 8 pontos
pontos em força. Yu não entende, afinal ela é uma maga e não precisa de força. Ain lembra que jogava de lobisomem, então foi no automático. Então questiona se isso não é nada demais, mas ele tá em choque com essa criança. Ain, já suando, fala que talvez a força ajude depois, já que a mecânica dela é boa e ela possa compensar os pontos desperdiçados. Yun pensa se ela tá doida e fala que vão usar o restante direito, e a maga aceita. Algum tempo se passa nessa distribuição. O sistema mostra o status atualizado da maga, que distribuiu 40 pontos, restando 30, e ela diz que fez como o protagonista mandou, perguntando se tá certo, enquanto ele fica analisando. Logo vê que mesmo sendo de curta distância, ela ainda tem pouca vida porque é uma maga. Mas as suas habilidades devem cobrir essas falhas dela, então tá tranquilo. E pensa que as garras flamejantes já estão dando mais de 500 de dano. Já que tem tanto dano, então podem guardar os outros pontos. Eles devem conseguir matar um boss nomeado nível 50 em 5 minutos, então o que é crucial agora é a função dele de suporte. Ain pergunta quanto tempo isso vai demorar porque ela quer muito ir caçar. Mas o protagonista está perdido nos pensamentos em qual nomeado escondido eles vão atrás primeiro. Corta a cena para um guerreiro com uma espada falando que eles fizeram uma boa base. Outro random responde dizendo que de fato conseguiram uma boa quantidade hoje. O da espada diz que mesmo com menos de um mês eles já fazem dinheiro para se comparar um salário, e isso só mostra que muitas pessoas estão jogando. Então o sistema mostra que são os usuários Arneg, o ruivo da espada, e o outro cinza é Helldust. Logo ele confirma que tem mais de 10 milhões de jogadores online agora, e o outro completa que o mercado só vai melhorar. O ruivo fica feliz de estar jogando em tempo integral. O cinza diz que o top 10 deve estar no level 35 agora, e rankers é algo que eles querem ser também. Helldust diz que eles fazem muita grana e precisam investir em construção, e seu amigo fala que quer um carro bom. E fala que se virarem rankers eles devem se encontrar na vida real, só que nesse momento alguém vem vindo ao longe. Esse novo personagem loiro chega neles e pergunta se eles estão indo pro encontro da guilda, pois ele ouviu que a reunião será sobre um monstro nomeado especial. Logo corta para a base da guilda Jiejin. Lá está acontecendo a reunião com várias pessoas. O homem que apresenta agradece geral, que foi, afinal o anúncio foi repentino, e fala que vão começar a conferência. Ele conta que um dos seus membros encontrou uma área especial na Floresta Negra que tinha um templo azul, e é lá que o nomeado Leopardo aparece. Aqueles 3 de antes estão presentes e se impressionam, afinal se for verdade será algo grande. Ainda na reunião é dito que vão parar todas as atividades da guilda e se concentrar em derrotar o chefe nomeado. Afinal é uma chance crucial para a guilda brilhar. Aparece um mago de capa negra, enquanto o homem da reunião ainda fala que eles precisam pegar a primeira morte. Volta pro protagonista falando que terminou a lista de monstros nomeados para caçarem para a alegria da maga. Ele fala que aos poucos vão pegar todas as primeiras mortes dos monstros nomeados. Então o protagonista pensa que a parada final será o templo na Floresta Negra. Logo vemos que o objetivo do Yun e da guilda Jiejin é o mesmo, de pegar a primeira morte no monstro nomeado secreto Leopardo. O garoto loiro escondido escuta gritos. Alguém fala para desviarem e logo um corpo cai morto no chão. Ele pensa em como que chegou nesse nível, porque aquilo estava acontecendo com eles. Porém, algumas horas antes a guilda entrava na Floresta Negra. O ruivo e o de cabelo cinza estão conversando. Então Helldust diz que é para se focar nos padrões de ataque do monstro na primeira expedição. Eles estão confiantes que vencerão e perguntam isso para Tartar, o garoto loiro. É informado que o jovem tem 16 anos e não está tão seguro da vitória. Os mais velhos dizem para ele ter mais autoconfiança e orgulho. O líder da guilda diz que chegaram ao local. Ele diz que aquela é a entrada do santuário e serão atacados assim que entrarem. Pede para não perderem o foco e irem se comunicando, afinal é a primeira expedição. A porta do local então se abre e todos da guilda começam a entrar. Parece um templo escuro e gigante. O líder diz para não agirem sozinhos, pois não tem recompensa para quem morrer primeiro. Logo ele vê uma névoa densa que dificulta a visão. Não está segundo cai uma processo sobre eles. E é informado que o frio diminuiu seus movimentos. Uma forte nevasca já manda alguns pro alto. Os que sobraram estão cercados por gelo, enquanto esperam por um novo ataque. O líder pede para se prepararem, pois os monstros nomeados irão aparecer. Ele continua dizendo que esses monstros podem afetar os sentidos e pede cuidado. Então aparece um mago de gelo todo de preto. Esse velho pensa que são apenas insetos e o sistema apresenta ele como Leopardo, mago esquecido. Os aliados da guilda seguem paralisados enquanto o mago fala que quem se mexer morre. O líder, de frente com o inimigo, ordena a formação de batalha. Ele pede para ter cuidado com ataques em área e fala para a vanguarda chamar a atenção do mago, que ataca a linha de frente da guilda. Mas o ruivo diz que levou uma arma a NT Boss
e pede para que o buffem e fortifiquem. Só que no instante seguinte, ele é acertado em cheio. Sem entender nada, o ruivo é avisado que perdeu seu coração. Agora morto instantaneamente, o coitado só poderá reconectar em 48 horas. Seus companheiros ficam em choque ao verem ele ser morto com um único golpe. O líder pede foco e diz para não deixarem a morte dele ter sido em vão. O mago de gelo lança um novo ataque dizendo que é só o começo para os insetos. Fazendo uma pose, ele conjura estacas de gelo. Nesse momento, o líder pede que os tanques protejam os causadores de dano, só que mais um tem o coração perfurado. E a cena se repete novamente e novamente. Órgãos sendo danificados com a condição de se recuperar quando saírem do templo ou morrerem. Nesse momento, o líder pede para se espalharem para não serem perfurados. Só que mais um companheiro morre ao seu lado. E ele fica em choque e percebe que já foram quase todos da guilda mortos. Ele se pergunta se pode realmente matar o chefe, e pensa que um boss nível 30 não pode fazer isso. Após isso, o mago está entediado com a situação, enquanto o líder tenta adivinhar se o monstro está no level 60 ou 70 na verdade. Tanto faz, o chefe agora grita que mostrará todo o seu poder. Ele conjura uma nova magia, e o líder diz para todos desviarem, pois precisam ficar vivos para ver os padrões de ataque. Mas o que acontece é um massacre enquanto o mago ri deles tentando fugir. Ele pergunta se sobrou algum enquanto Tartar se mantém escondido. O garoto fica sem saber o que fazer agora com todos mortos. Afinal, ele fugiu assim que o ruivo foi morto. Tartar pensa que mesmo que sobreviva, será expulso da guilda por ter fugido. Então passa pela cabeça dele apenas atacar o monstro e morrer depois. Afinal, é só um jogo e ele não vai morrer de verdade. Tartar fica determinado a fazer isso, até porque ele pode causar algum dano mesmo sendo fraco. Mas o menino percebe que tem mais alguém ali. Eis que aparece o Yun e Ai na sala do boss. O garoto pensa quem são esses dois, pois ele não conhece nenhum deles da guilda. Os dois conversam no começo da sala. Yu não entende o porquê do chefe ter saído e se pergunta se alguém já esteve ali, mas sabe que o Leopardo é nível 95, então mesmo um exército de level 30 não fariam nada nele. Antes de ir para o chefe, o protagonista pede para Ain esperar. O mago de gelo percebe que eles chegaram, então os dois estão de frente para o boss, que diz que irá matá-los também. Só que o seu ataque não acerta Ain, deixando o mago surpreso. Yun pergunta se funcionou e ela responde que sim, então eles vão continuar. O chefe prepara um novo ataque contra a dupla, mas o protagonista usa o segundo de imortalidade. Com isso, o ataque não surte efeito em Ain. Então Yin começa a explicar que mesmo essa habilidade não bloquearia um monstro nomeado tão forte, a não ser que mudem o trajeto do ataque dele. Reagindo e saindo do alvo central, você diminui o dano, assim funcionando a imortalidade, só que precisa ser bem ágil. Yun diz para Ain que é o oposto de crônico, e ela pergunta se é possível e ele confirma. Afinal, o protagonista só bolou esse plano pois sabia dos reflexos dela. Ela confirma e escuta o Yun pedir para que ataque apenas partes vitais. Ain disse que pode deixar com ela enquanto avança. Claro que ele já sabia que a maga avançaria. Enquanto isso, o mago de gelo está começando a ficar furioso com o papo deles e ataca Yun, que desvia do ataque com a tática do segundo de imortalidade. Mas ele percebe que é difícil desviar enquanto usa a habilidade. Ain aproveita e usa garras flamejante dando um crítico no chefe, e pede pro boss prestar mais atenção no combate. Isso só o deixa mais puto ainda, que novamente diz que vai matá-los. Ele acaba usando a habilidade escudo de neve. Ain não sabe como prosseguir, mas o protagonista já sabe o que fazer. Bem confiante e sorridente, ele diz para ela correr na direção dele quando mandar. O mago de gelo não entende nada. Afinal, o Yun foi pra cima dele com o escudo para atordoar. O protagonista pensa que o ataque pode ser evitado com a imortalidade e ele pode impedir uma nova conjuração. Então Yun chama por Ain, pois o chefe está atordoado. Ela parte pra cima do mago de gelo, causando muito dano crítico em muitos hits. E finalmente o chefe sente o golpe. Nesse momento ela vê que eles conseguiram. Yun diz que dará suporte para Ain e pede para continuarem. O mago fica puto enquanto o protagonista defende e Ain ataca pelas costas. Um tempinho depois eles estão de frente para o boss, e percebem que ele está quase morto e chegou no padrão final. O mago de gelo se prepara e ativa sua próxima habilidade. Dizendo que a brincadeira acabou, ele ataca com todo o seu poder. Yun diz que o chão de gelo chegou e pergunta se Ain está pronta, que confirma. Então ela ativa suas habilidades de chamas. O protagonista ativa seu escudo e Ain pula no chefe. Nisso o mago ataca e manda eles perecerem, mas Yun usa o segundo de imortalidade. Ain segue em direção do chefe com suas garras. Cada vez mais perto e mais animada, ela parece uma psicopata. Enquanto o protagonista a defende, ela chega bem próximo do mago de gelo, com suas garras flamejantes e muito ódio. O chefe percebe isso tarde demais. Sua cabeça foi destruída por Ain. O mago se pergunta como um ser celestial foi morto por mortais, enquanto os dois o veem desaparecer. É informado pelo sistema que o mago esquecido Leopardo foi morto. Eles comemoram pensando que foi difícil, mesmo com o sistema os parabenizando. Tartar os observa enquanto Ain fala que sabia que conseguiriam mesmo estando pronta para morrer. O garoto loiro não sabe como eles conseguiram e se pergunta se dará bom
postar essa luta. Ainda assim ele se questiona quem são esses dois. E pensa que derrotaram 18 monstros nomeados com esse. E conseguiram 20k de ouro e itens raros e um único. Ele pensa que ainda deve ficar com o cajado e ele com o resto. O protagonista então fala que o cajado deve valer por 10 itens raros, então tudo bem ele ficar com o resto. Ela simplesmente concorda com as divisões, mas diz que a classe de armas dela são luvas e não cajado, mas seu pensamento é em ganhar dinheiro com o cajado. E pensa que distribuição de saques é sempre difícil e espera que a não pense que está sendo traída. Só que ela aceita a proposta numa boa. Então ele fala para encantar agora e irem pegar novos equipamentos. Eles então vão para Loupra, a maior cidade do país mágico. Ain parece ter achado o que eles estavam procurando e diz que vai dar uma volta pela cidade. No entanto, ela é parada por alguém. É um NPC que pergunta se ela é uma sacerdotisa da escuridão, pois se for não pode entrar. Nenhum dos dois entende sobre isso que foi dito. Então é explicado que esses sacerdotes usam o poder da escuridão e por isso não são bem tratados pelos NPC. Já que suas classes foram criadas por hereges, eles serão impedidos de entrar em cidades e lugares importantes. E explica que eles não são esses sacerdotes e que as roupas são equipamentos. O guarda então deixa a dupla passar, mas enquanto caminham todos os NPC acham que eles são sacerdotes da escuridão. Agora em uma loja dessa cidade, eles entram numa boa no comércio. Então é apresentado um contrato com as regras e preços para encantamento de itens e a vendedora pede o item. Mas antes eles pedem por um provador e lobos são enviados. A dupla chega ao provador num passe de mágica. E então fala que foi um feitiço de teleporte e aquela NPC deve ser bem forte. Ele começa a se trocar para tirar os equipamentos que vão encantar, mas esquece que Ain é uma menina. O protagonista diz que vai sair primeiro para que ela vá quando terminar. Então começa a observar a roupa deixada por ele. Chegando no NPC da loja, ela diz que encantar um item raro custa 2k de ouro e aceita. A NPC tenta encantar o peitoral do dragão aquático brilhante. Logo a armadura começa a brilhar com o encantamento. Enquanto isso, o protagonista está esperando. Só que a NPC diz que não funcionou e pergunta se ele quer tentar novamente. E já esperava, afinal são 45% de chance de sucesso, então pede para tentar encantar o tomo do clérigo. Novamente a NPC comunica a tentativa de encantamento, mas o tomo e todos após ele falham no encantamento e são destruídos permanentemente. E pergunta como isso é possível enquanto grita com a NPC. Mas ele tem sua atenção chamada quando Ain diz que a dela deu certo. A NPC a parabeniza pois as chances eram baixas e agora sua manopla de couro estava encantada. O protagonista não acreditou, afinal todos que tentou falharam. Ain, olhando para o inventário, pergunta se pode encantar aquilo também. A NPC perguntava se tinha certeza, pois parecia lixo, mas Ain confirmava que queria. Então ela pede para Ain usar o que ela estava na mão. Afinal era o manto negro do comandante fantasma, aquela primeira roupa que o protagonista tirou, mas agora encantada. Ain pergunta se de fato ela encantou para ele. Ain diz que sim. Um amigo merece pelo menos aquilo. O protagonista pensa que ajudar ela compensou muito. Vamos para a praça da cidade, onde o Tartar está. Lá está triste pois foi expulso da guilda. Então vemos o motivo, que foi porque ele upou o vídeo da dupla contra o boss. O líder diz que a guilda mal conseguiu descobrir o nome do monstro oculto, enquanto o garoto fugia e ainda divulgou. Coitado do Tartar, só queria dar mais visibilidade do ocorrido. O líder diz que perderam a primeira morte e agora outra guilda vai tomar o lugar, pois todos sabem como derrotar o boss. Então ele se desculpa, mas faz isso saindo da guilda. Então ele ainda divaga pensando que não ajudou em nada e devia ter morrido para o boss naquele dia. Mas alguém chama a sua atenção de repente e pergunta o porquê dele estar tão triste. Eram aqueles dois falando que ele precisa aguentar. Tartar se desculpa novamente pelo possível clima ruim na guilda, mas o cabelo cinza pede para ele não se preocupar. O ruivo então fala que eles também saíram da guilda, afinal ganham dinheiro ali e não podem ficar presos. Então o outro fala que o garoto devia apagar o vídeo. Tartar se desculpa por ter vazado as informações do monstro nomeado, mas o ruivo fala que não é sobre a guilda, mas sim porque aparecem outras pessoas no vídeo. E só nessa hora ele descobre que eram dois jogadores e não dois NPC contra o chefe na filmagem. Afinal nos fóruns estão falando que são NPC, pois é uma mecânica única apresentada. O ruivo disse que pensou também, mas depois viu que não era o caso. Afinal no vídeo destruiu o status congelado e NPCs não faz isso. Agora o garoto não sabe mesmo o que fazer, pois não pensou nessas coisas antes de postar. Os amigos consolam Tartar e dizem que os jogadores do vídeo podem acabar procurando ele primeiro. Corta para Ain usando garras flamejantes e dando um crítico. Enquanto ela luta, Ain pensa que a maga é um canhão de vidro com muito poder mágico e com uma excelente mecânica. Mesmo contra habilidade focadas ou em área não importa, pois ele dará o suporte que precisar. Um super causador de dano e um suporte. É a dupla perfeita ele para de pensar enquanto é avisado que subiu de nível. Agora no level 51 pode fazer a missão de despertar. O protagonista vê que demorou bastante, mas foi paciente. É explicado que ao chegar no nível 50 pode-se aprender
uma habilidade do despertar, também conhecida como ult, que é mais poderosa que habilidades normais, permitindo grandes reviravoltas no jogo. Então o protagonista pensa que guardou pontos apenas para esse dia, e ele já quer ir pegar a habilidade do despertar. Mas o sistema informa que Yu não pode fazer essa missão. Ele fica incrédulo ao saber disso. Então o sistema informa que suportes brilham com outros jogadores, por isso, ele não pode fazer a missão sozinho. O protagonista fica puto ao lembrar que isso é culpa de Cadriel. Ayn pergunta se ele está nervoso, mas responde que não. O sistema informa algumas coisas sobre o despertar e que depende do potencial e convicção do player. A nossa maga diz que sente o coração palpitar e pergunta se ela não estava confiante. É informado que a recompensa de onde irão será o despertar e eles então seguem. Nesta hora o sistema pede para darem o melhor na missão de despertar. A dupla aparece num lugar que parece vir de um sonho, e pensam que pode ser um espaço no subconsciente, e o sistema informa que descobriu um companheiro. Pede para eles se prepararem para a missão, e extrai a palavra-chave do subconsciente de Yun. A primeira extração é completa. Eles aparecem numa sala, e a palavra foi tempo. Logo começa a extração da palavra de Ayn. A segunda extração é completa. Chamas aparecem e é informado que a palavra dela é paixão. O sistema informa que eles precisam ir o mais fundo no subconsciente para ter uma melhor habilidade. Então eles admiram a sala que estão. Um novo informe do sistema diz que felizmente podem voltar no tempo uma vez. Yun se pergunta se isso se deve à sua palavra. Afinal, voltar no tempo antes de morrer é incrível, mas logo o sistema fala que foi criado a fase. Então ambos prontos, eles vão iniciar para irem o mais fundo possível. O sistema informa que todos os atributos foram para 10 e as habilidades resetadas durante a missão. Enquanto pensam que isso é pela chance de voltar no tempo, já sentem seu corpo pesado. Mas mesmo assim dão início na missão pensando que para ganhar algo precisa perder. Eles são teleportados para o primeiro andar do portão. Yun acha isso um começo muito rápido. E Ayn aponta para algo estranho à frente. Eram clones da dupla na primeira fase. Yu se pergunta se foram criados com as informações do tempo de jogo juntos. Então fala que a condição de passar deve ser passar por eles. Mas também pensa que estão sendo subestimados, afinal, é difícil acompanhar o controle humano. Ele diz para encarar o clone do outro e ela aceita. O protagonista quer punir esses robôs. Yun parte para cima para checar as habilidades deles. Logo desvia das garras flamejantes do clone da Ayn, mas percebe algo de estranho. Então abre a janela de status dela. Não tem diferença nos atributos, mas o controle é muito diferente e previsíveis. Ele saca uma adaga para lutar e passa dando um ataque crítico. O sistema informa que como tirou mais de 33% de vida, será aplicado um dano físico e ele acha fácil. Ayn chega perguntando se o protagonista ganhou e ele diz que sim, pois a outra era medíocre. Assim os dois completaram o primeiro andar do abismo e eles ganharam 20 pontos temporários de atributos. Yun pensa que então esse é o motivo do reset inicial. A dupla começa a cair mais fundo e vão parar no segundo andar vendo algo vindo. São outros clones, mas agora no começo do segundo estágio. O protagonista percebe que os clones são ainda mais parecidos. A clonada parte para cima dele, mas foi fatiada pelo protagonista, que novamente tirou mais de 33% de vida e foi aplicado um dano físico, eliminando o clone. Afinal, é mais fraca que a verdadeira. Ele fica um pouco desapontado com o nível do segundo estágio. Eles passam e ganham mais pontos de atributos e habilidade temporários. Yun pergunta se Ayn não liga de ir contra o clone dele de novo, e ela diz que sem problemas. Novamente aos dessa mês Fandel. Ela percebe que cada vez brilha mais o lugar que os clones saem. Então eles começam a se formar na fase. Primeiro o clone da maga de fogo Ayn, uma cópia grau 3 que o sistema informa os atributos e habilidades. O protagonista percebe que os status subiram, mas fica questionando o que seria a habilidade com interrogações. Só que sem tempo, porque o clone parte muito rápido para cima dele. Ele pensa que só virá avançando para cima com tudo, e percebe que os movimentos agora acompanham os da Ayn verdadeira, fora que lembram um predador também. Mas ele usa a imortalidade de um segundo e contra-ataca o clone, afinal a inteligência artificial é a mesma. E acerta causando 22 de dano ao clone. Acaba que o protagonista errou o ponto vital, mas fica de boas pois não tem limite de tempo. Enquanto o combate continua, ele pensa que não precisa de pressa pois o dano vai acumular. E vê que está quase acabando com ela, que precisa de só mais um golpe, mas não pode cometer erros. Então usa a imortalidade pensando que vai ganhar, mas tem seu braço arrancado pelo clone. Recebendo 58 de dano, ele se perguntando como isso aconteceu. Só que ele recebeu mais de 33% de vida e foi aplicado um dano físico e ainda perdeu o braço esquerdo. Yin tem certeza que bloqueou, e se o dano não aumentou, então isso não devia ter acontecido. O sistema mostra agora a habilidade escondida do clone que dobra o dano quando a vida cai para menos de 10%. Agora ele percebe o porquê daquilo. Foi a habilidade surto que estava escondida. Yin pensa que foi descuidado por não considerar uma habilidade passiva e que se passar dessa fase ficará preso na próxima. Mas logo o sistema avisa que um membro do grupo morreu. Ele fica em choque e o sistema informa que ela não reviverá até o tempo ser revertido. O protagonista percebe que Ayn perdeu para um suporte. Então é informado os status e habilidades
habilidade do clone do Yun, enquanto elimina a verdadeira Ain. Logo o protagonista vê a nova habilidade Espada da Visão. Enquanto ele se pergunta se é uma invocação de arma, o sistema informa as habilidades do clone. Então o protagonista percebe que seu dano é calculado a partir do dano absorvido. Afinal, é uma habilidade de ataque. Yun fala isso enquanto o clone da Ain o ataca, mas ele contra-ataca a maga falsa, enquanto completa que a habilidade é bem enganosa e elimina o clone. Finalmente animado, ele quer acabar com o último clone. Então, após o embate, Yun corta a cabeça de seu clone fora. O sistema informa que a fase 3 foi concluída e liberou novos pontos. Informa também que liberou uma habilidade despertada para cada um. Yun pensa que começaram a ser liberadas e que agora as coisas ficaram mais difíceis. Sem a Ain, ele decide colocar pontos até liberar a nova habilidade Espada da Visão. O protagonista quer juntar bastante informação antes de voltar no tempo. A voz de Ain diz que ele parece estar se divertindo. Ela informa que viu tudo e está vagando como uma alma depois de morrer, e fala que o protagonista não conseguirá vê-la. Yun explica que assim que voltar no tempo ela reviverá. Ain diz que esperará por isso, mas agora está na hora da fase 4 começar e ele pede para ela cuidar das costas dele. O sistema informa os status e habilidades dos novos clones, começando pelo Yun, e logo depois a falsa Ain. Eles percebem que os clones são muito fortes, mas ela confia no protagonista. O clone de Yun usa alguma habilidade desconhecida, enquanto o de Ain parte para cima. O protagonista lembra que essa habilidade aumenta a distância dos ataques. Se ele ficar longe, então mais dano levará. Por isso parte para cima também, e usa a absorção antiga e imortalidade para tentar se defender. Com o dano absorvido do clone de Ain, ele usa a nova técnica Espada da Visão. Yun pensa que essa habilidade dá muito dano, mas percebe que agora os clones se ajudam na batalha e estão brincando com ele. O protagonista está vivo, mas por pouco. Ain avisa que está vindo um ataque por trás. Ele desvia, mas sabe que não pode vacilar se não morre. Então Ain avisa sobre outro ataque, que mesmo defendendo causa 52 de dano. Ele fala que conseguiu desviar com o braço, e se pergunta como um suporte pode atacar de longa distância. A habilidade é mostrada como uma Espada da Visão arremessável. O protagonista vê que piorou, mas quer saber um pouco mais antes de voltar no tempo. Enquanto o clone da Ain vai pra cima, ele sabe que pode fazer mais uma coisa. O clone está muito próximo dele. Então Yun ativa a absorção de 1 segundo, mas parece que ainda foi pego no ataque, e de fato ele recebeu mais de 700 de dano. O sistema informa que recebeu mais de 33% do HP e seu corpo será queimado. Yun está em chamas enquanto os clones se juntam. Ain pede para ele voltar no tempo, só que nesse momento sua vida fica com menos de 20%, ativando o efeito de sua capa. O protagonista está confiante agora, e os clones sem entender nada, mas Yun avisa que está mais rápido. Afinal, sua habilidade aumentou em 50% e isso durará 1 minuto. Assim ele parte para cima do clone de Ain, e seu clone tenta dar suporte a ela. Mas isso era plano do protagonista, pois agora ele já usou a habilidade defensiva em outro. Yun então muda de alvo e vai para cima do seu clone, e o ataca com a Espada da Visão. Só que isso não foi o suficiente para finalizar. Ele percebe que pode ter faltado dano, então irá atacar com o que resta da Espada da Visão, e faz mais um ataque no clone. Mas algo acontece dessa vez. Seu clone usou o escudo inverso, com isso recebe 95% de dano a menos por 5 minutos. Ain pergunta se ele consegue ir contra isso e Yun confirma. O protagonista pensa que isso é bom, afinal conseguiu todas as informações do suporte que não deve ter mais truques. Só que nesse momento ele é atacado pelos dois ao mesmo tempo. Mas era isso que Yun queria e já usa a absorção e o escudo. O protagonista quer rebater os ataques dos dois ao mesmo tempo, com isso causa desmaio em seu clone. E usando a Espada da Visão ele fala que não conseguirão se defender. Então ataca o clone da Ain, causando mais de 33% de dano no HP total. Suspirando ele diz que foi difícil, mas já foi. O efeito da capa acaba, mas ainda não acabou a fase. Seu clone acorda e ele pensa que deve estar dentro dos 5 minutos e não vai conseguir derrotá-lo agora. Yun diz que agora conseguirá resolver sem Ain cuidando de suas costas, pois ele já conhece todas as habilidades e só resta esperar os 5 minutos do escudo inverso, porque após isso o clone estará morto. Ele passa pela 4ª fase e recebe mais pontos de atributos e habilidades, mas ainda assim foi uma tarefa difícil. Yun ganha também outro despertar o espelho da alma e Ain ganha explosão de vestígios. Ela pergunta se ele vai voltar no tempo, mas o protagonista irá explorar e voltar em seguida. Eles finalmente estão na fase 5, mas devem saber pelo menos quão fortes serão esses clones, pois precisarão enfrentar eles. Então a falsa dupla começa a aparecer. Yun diz que vai ver os status do clone da Ain primeiro, e ele se questiona se ela é um boss nomeado, pois está muito forte. Em Ashaus 5º andar não era tão forte assim. O protagonista complementa dizendo que devem ter balanceado, mas neste momento Ain o chama e manda ele voltar no tempo, pois está sendo atacado. Quando Yun se dá conta, o clone da Ain está quase o pegando. Ele está prestes a levar o ataque, e ela está muito preocupada, porque desse jeito o protagonista vai morrer. Então consegue usar a volta no tempo antes de morrer. Logo o processo de retrocesso
descanso começa, e o Yun vê todas as memórias da missão de despertar. O sistema avisa que ele voltou no tempo. Ain já está ao lado dele, ficando aliviado por ela estar viva. A maga fala que se não fosse o aviso dela eles estariam mortos. O protagonista pensa que a dificuldade do quarto para o quinto aumentou insanamente e pede um tempo para pensar. Então ele entra no modo de descanso. Fora do jogo, Yun bebe uma água tranquilamente e diz que precisava realmente de um tempo, pois o quinto andar é realmente difícil. Ele pensa que não pode desistir, afinal tem uma segunda chance. Fora que tem o orgulho dele como top 1 de Asha. Enquanto olha para o céu, ele parece ter uma ideia. Logo o protagonista volta para o jogo, já chamando Ain para começar. Eles remoçam a missão de despertar, querendo ir rápido no começo. Assim a dupla passa pelo primeiro, segundo e terceiro abismo bem rápido, e sem abaixar a guarda passam também pelo quarto. O sistema os dá um intervalo para distribuírem os pontos, enquanto isso eles conversam sobre os abismos. E um diz para Ain aplicar corretamente os pontos. Então eles chegam no quinto andar e o protagonista pergunta se ela entendeu o plano, no qual confirma. Afinal é agora que a coisa fica séria. O clone dá em parte para cima deles, mas Yun contra-ataca com a espada da visão, e acerta o clone dizendo que agora vai ser diferente. Então grita por Ain dando o sinal. Diz para ela cuidar do clone atingido e ele parte para cima do próprio clone. O protagonista explica como a espada da visão funciona e como ela devolve a soma do dano da absorção. Ele diz que fez Ain aprender uma habilidade e também o atacar depois de ativar o fogo amigo, assim absorvendo golpes dela para acumular mais dano da espada da visão. E nesse nível ele pode bater de frente contra monstros nomeados como esses clones. Seu equilíbrio por defender dos ataques não será mais interrompido com a ajuda da barreira de vento da Ain. Assim que o tempo da espada acaba, ele acelera para ficar ainda mais perto do clone. Então o corta, não dando chance para a dupla usar habilidades, e parece que deu certo, pois Ain distrai seu clone ao ficar rodando e usando a barreira para que eles não cheguem perto. Ele precisa cuidar do clone dele o mais rápido possível. Só que quando o protagonista vai atacar, algo estranho acontece. Uma forte chama aparece e Ain fica preocupada com Yun, mas ele consegue sair do fogo. O protagonista pensa que isso é péssimo e fala que isso não é uma habilidade de ataque. Na verdade, uma habilidade de ataque seria melhor que isso. É mostrado que foi usado o espelho da alma, que cria uma cópia de alguém, e foi criado uma cópia da Ain. Nesse momento de desatenção, o clone da Ain foge da barreira de vento. Yun agora está cercado por dois clones da Ain. Ele se pergunta como pode ter mudado de alvo, mas nessa desviada de olhar, um dos clones já se aproxima. O protagonista demorou para reagir e está cercado sem ter como escapar. Yun até pensa que não pode deixar as coisas acabarem assim. Nesse momento, ele é empurrado por uma habilidade de vento. Com isso, Yun consegue sair do ataque dos clones. Ain pergunta o que ele está fazendo e pede para que se concentre e continue desviando. O protagonista, já um pouco mais seguro, agradece. Ain fala que deve ter um jeito e que eles juntos precisam tentar. Yun diz que foi um suporte até agora, mas isso também é divertido. Ain pergunta se Yu está bem. O sistema informa que restam 5 minutos até entrar no segundo estágio. Então o protagonista diz que é meio difícil, mas aguentou mais um pouco enquanto restam 25 segundos para o segundo estágio e o efeito da sua capa é ativado. Ele sabe que a situação não é boa e diz que se filmassem isso achariam uma loucura. O oponente pode se defender com a absorção e mesmo com capa ele não consegue desviar dos ataques. Mesmo que desvie, terá um ataque vindo do ponto cego por outro clone. Até agora ele só resistiu por conta da ajuda da Ain, mas tudo tem limite. Dar um golpe em algum dos dois clones é difícil, pelo visto não tem jeito. Yun fala que pelo menos um. Ain manda ele olhar para algo, pois um dos clones está fazendo alguma coisa. O protagonista não tem certeza, mas as chamas estão se juntando, enquanto o poder aumenta na mão do clone. Yun diz para Ain que é uma ultimate e fala para esquivar daquilo. O sistema informa que é o nível 3 da explosão de vestígios. Esse enorme ataque é lançado contra os dois. Ele começa a se esquivar e pensa que esse poder destrutivo acabou com uma parte do chão da sala. Ain pede para Yu olhar para frente. Então ela avisa que os clones vão usar de novo a habilidade. O protagonista, vendo a descrição da habilidade, percebe que ela aumenta o dano com base nos traços de mana. Ele pensa que não dá para defender e não sabe se consegue bloquear, então sendo assim, Yuna arremessa sua adaga. Acertando o braço do clone, ele pensa que pode ao menos mudar a direção do golpe. Esse clone da Ain entra em choque, pois o ataque foi para baixo. Yu então pede para Ain recuar e pensa que o ataque é muito forte. Então ele vê que se formou um buraco no chão que pode colapsar a fase. Logo o sistema informa que de fato está colapsando e vazando energia do abismo no estágio, e completa avisando para que tenham cuidado com a energia do abismo, enquanto um dos clones é pego por essa energia. Ain pergunta se o clone morreu e provavelmente sim. Yun pensa que derrotaram uma, mas ainda terão que usar uma certa estratégia para outra. Então ele pede para Ain segui-lo. Enquanto parte para cima do outro clone, o protagonista pensa que não tem escolha, pois esse deve ser o limite deles. Todas as estratégias anteriores falharam, e este deve ser o máximo de suas atuais habilidades. Então ele combate o clone com a absorção e o escudo, e pede para Ain o empurrar.
Enquanto quer que isso acabe de alguma forma, ele é lançado grudado com o Crone. Assim consegue derrotá-lo e diz que se encontrá-lo de novo tudo será diferente. Finalmente o 5º nível foi concluído. Alguém fala que isso foi loucura. Eles realmente conseguiram e começa a bater palma. No centro de monitoramento de Asia um monte de desenvolvedores estão vendo a conclusão feita por Yun e Yang. Uma Oira Mary pergunta como eles conseguiram para outro desenvolvedor e Kang que responde que foi por conta do colapso. Mas pergunta sobre qual despertar eles vão receber e ouve que vai depender de como a dupla vai usar. Outros chegam falando sobre a espada da visão ser quebrada mesmo com várias restrições. Mas chega um tal de Fred dizendo que o jogo está completo e não podem mexer nele e apenas uma certa pessoa pode fazer isso. Por isso eles devem continuar assistindo. Volta para Aang chorando por algo por ser injusto, pois mesmo passando do 5º o despertar foi escolhido automaticamente por conta do colapso da fase. Aang ainda não aceitou pois ela mesma queria escolher. Yun diz que não podem fazer nada então deve ver logo as habilidades. Eles abrem o sistema e começam a checar, e ficam interessados no que estão vendo. Olham felizes um pro outro. Aparentemente gostavam das habilidades. No próximo dia, em um restaurante cheio algumas pessoas comentam sobre a Rian. Yun pensa que mesmo numa reunião de classe só falam sobre isso. Todos já na universidade e ainda o mesmo assunto mas ele não quer entrar nessa conversa apenas comer. Então alguém chega perguntando como Yu está. E já chega falando que começou a jogar a Rian também. Yun diz que também joga e é bom ver todos depois de tanto tempo. O outro rapaz concorda e diz que tem algo a perguntar. E questiona sobre o nome do jogo que ele jogava ser Asha Online. O rapaz lembra que o nosso protagonista jogou muito tempo. Yun diz que jogou por 7 ou 8 anos. Kim continua falando. Se o nosso protagonista não gostaria de ser um jogador profissional. Porém ele não entende muito bem o que seu colega tá falando. Nosso vídeo termina aqui. Se você gosta deixe o seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.